Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar a resolução do segundo estudo de caso da companhia Whitewood Candles. Primeiro, vamos identificar o problema. O problema é o seguinte: a empresa quer fazer uma nova linha de velas que utiliza cera de abelha, mas ela precisa convencer o apicultor de que a oferta dela do preço da cera é justo. Então, ela precisa calcular o custeio do apicultor para mostrar esse lucro que ele poderia obter com o preço oferecido. Então, nós precisamos calcular o custeio pelo método do valor realizável líquido, em seguida pelo método da margem bruta constante, e depois escolher um dos dois métodos e calcular o resultado dado um aumento de R$1 no preço da cera. Por fim, calcular o novo preço se nós multiplicarmos a produção por 2, ou seja, se duplicar a produção do apicultor. Vamos lá, esses são os nossos dados. Nós temos mel, cera, favo de mel e própolis, o preço de venda antes do processamento, o custo de processamento adicional e o preço final do produto e a quantidade produzida que está em libras. O método do valor realizável líquido consiste em fazer o preço estimado menos os custos estimados. Mas, para isso, nós precisamos antes calcular os custos. E esse não é um processo tão simples, visto que não há só o custo de processamento, mas há também um custo conjunto, gasto na produção de todos os produtos, e nós precisamos alocar esse valor para cada produto. Nós vamos considerar que o produto que mais gera receita é o que ocupa uma porcentagem maior dentro do custo conjunto. Então, nós somamos as receitas, chegando num valor total de 298.600. Esse valor corresponde a 100%, e a receita individual de cada produto corresponde a X%. Então, nós fazemos uma regra de 3. Assim, chegamos que o mel ocupa aproximadamente 53% da porcentagem na geração de receita, e a cera, por exemplo, apenas 20%. Assim, nós podemos calcular, então, o custo conjunto de cada produto. O custo conjunto total é 65 mil, então nós consideramos que os custos conjuntos gastos em cada produto será 65 mil vezes a porcentagem dele na geração de receita. Então, chegamos, por exemplo, que o mel tem o maior custo de produção conjunta, aí de 34.476. Já a cera de 13.058,50 centavos. Isso faz muito sentido na realidade, porque o favo de mel ele é retirado da natureza. Já o mel, ele vai ter aí um procedimento, ele é um produto mais denso, então faz sentido que o custo dele seja maior. A cera, por exemplo, ela não tem tantos processos quanto o mel, por isso que o custo da produção conjunta dela é menor. E isso bate, então, com o que nós falamos. Quem tem a maior receita, provavelmente, é quem demandou mais custo na produção conjunta. Por fim, então, o custo total será o custo do processamento mais o custo da produção conjunta. E vocês podem observar esses valores na nossa última linha de custos totais. A cera, por exemplo, tem um custo total de 25.058,50 centavos. Por fim, antes de calcular o valor realizável líquido, nós queremos calcular o custo por unidade, para calcular esse valor realizável líquido por unidade. Então, o custo total por unidade é o custo do processamento por unidade, ou seja, para 1 libra só produzida de cada produto, mais o custo da produção conjunta também por unidade. Como calculamos o custo da produção conjunta por unidade? Bem, nós fazemos o custo da produção conjunta dividido pelas unidades produzidas. Então, nós temos aí a nossa antepenúltima linha dividida pela terceira linha da tabela. Por exemplo, o custo conjunto por unidade da cera é de 2,18. E aí nós somamos isso com o custo de processamento adicional de R$2, chegando no valor de 4,18, por exemplo, para a cera. Então, lembrando, o valor realizável líquido é o preço estimado menos os custos estimados. O preço estimado da cera, por exemplo, é R$10, nós já tínhamos.
E o custo total por unidade é 4,18. Fazemos, então, 10 menos 4,18, chegando a um valor realizável líquido de 5,82. Isso por unidade. Para achar o valor realizável líquido total, nós multiplicamos esse valor por unidade vezes as libras produzidas. Chegando aí que a cera tem um valor realizável líquido de R$ 34.941,50. Se nós compararmos com os outros produtos, a cera, por esse método, é o terceiro mais lucrativo. Já no método da margem bruta constante, consiste em dividir o lucro bruto pela receita total e multiplicar o resultado por 100 para achar um valor em porcentagem. Antes de tudo, precisamos calcular o lucro bruto. O lucro bruto é aquele que não considera despesas administrativas, e ele é a receita menos os custos totais. A receita, eu não expliquei antes, mas ela é o preço final vezes o custo, vezes as libras produzidas, perdão. E os custos totais, nós já tínhamos calculado. Então, o lucro será a receita total menos os custos totais. Então, chegamos aí nos valores que estão na última linha. Por fim, nós dividimos o lucro bruto pela receita total, chegando em números decimais aí com várias casas que estão na penúltima linha. Multiplicando por 100, arredondando esses valores, nós temos que o mel gera uma margem bruta de 57%, a cera de 58%, o favo de mel de 11% e o própolis de 78%. Nesse método, a cera é o segundo produto mais lucrativo. Então, nós concluímos que, como no método do valor realizável líquido, a cera é a terceira mais lucrativa, e no método da margem bruta constante, a cera é a segunda mais lucrativa, então, esse método da margem bruta constante ele é o mais adequado para comprovar que a oferta da Wildwood é justa e convencer o apicultor. Respondendo à pergunta que o apicultor fez, se eu aumentasse R$1 no preço da cera, o que aconteceria com a margem bruta, no caso que foi o método que nós escolhemos? Bom, o preço iria de 10 para R$11, as quantidades produzidas seriam as mesmas, a receita total aumentaria, passando a ser 66 mil. O custo total permanece o mesmo, então o lucro bruto aumenta. Assim, nós dividimos o novo lucro bruto pela nova receita e chegamos no valor aí de aproximadamente 62%, ou seja, passa de 58% para 62%. Assim, se o mercado de cera for inelástico, ou seja, se ele responder pouco à variação de preço, pode ser muito lucrativo para o apicultor aumentar R$1 no preço da cera. E por fim, a última questão é, se eu duplicar a produção, o que vai acontecer com o preço da cera? Bom, nós vamos considerar que se dobrarmos a produção, os custos totais também dobrarão. Assim, nós vamos calcular o novo preço, duplicando-se os custos e mantendo a mesma margem de lucro sobre o custo. O lucro sobre o custo é calculado como o preço de venda menos o custo dividido pelo custo. No caso da cera, é R$10 menos 4,18 dividido por 4,18, que dá 1,39 ou 139%. Então, agora nós vamos dobrar os custos, que passam a ser 8,36, e vamos fazer aquela conta igualando o resultado a 1,39. Então, fica V, que é o preço de venda, menos 8,36 dividido por 8,36, e isso tem que ser igual a 1,39. O valor de venda, aproximadamente, no final, é de R$19,98. Ou seja, nós concluímos que o preço de venda praticamente dobra, o que não seria interessante para o apicultor, visto que sua margem de lucro seria a mesma e provavelmente a quantidade pedida pelo cliente reduziria. Então, nós acreditamos que, para que isso fosse mais lucrativo, o caso de aumentar a produção, seria necessário que os custos não fossem tão altos, então seria preciso equipamentos mais eficientes por parte do apicultor, ou seja, que permitiriam produzir mais, gastando menos em menos tempo, que é o conceito de eficiência. Bem, é isso, pessoal. Espero que a explicação tenha ficado clara para vocês. Agradeço por acompanharem o vídeo até o momento e até a próxima.